E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui dessas conversas legais que a gente está tendo. Queria pedir desculpas a quem estava acompanhando, se é que tem alguém acompanhando mesmo. Pela semana passada não postei nenhum vídeo, apesar de uma das minhas metas, né, que eu já conversei em outros vídeos, ser postar 2 vídeos por semana. E essa é a segunda semana que eu também quase ia passando sem postar vídeos, mas aí eu não vou deixar mais uma semana passar sem postar. E aqui estou eu postando pelo menos um vídeo, né? Já no final, na reta finalzinha da semana. Mas eu tava pensando no que falar. Tenho algumas ideias de vídeos já anotadas, alguns planejamentos já feitos para gravar, né, depois, e ia fazer algum desses, só que aconteceu uma coisa na minha vida essa semana que eu achei muito interessante fazer um vídeo sobre esse assunto, que é o assunto do perdão, né? Perdão, perdoar, não sei se pode ser considerado um sentimento ou uma ação, não sei dizer ao certo onde o perdão se encaixa, mas ele é uma coisa meio que essencial para a gente ser um pouco mais saudável, principalmente psicologicamente. E eu quis gravar esse episódio falando sobre isso porque eu sinto que eu consegui encontrar o perdão, sabe? E aí eu vou discorrer mais sobre esse assunto e quis trazer para vocês, quem acompanha aqui o canal, porque eu acho que pode elucidar a mente de alguém essa minha experiência, essa minha jornada, e ajudar de alguma forma, sabe? E aí eu quis trazer isso aqui pro canal, dividir com vocês, conversar. E também queria trazer a novidade que os nossos episódios agora dessa nossa série de conversas mais profundas estão no Spotify como podcast. Você pode procurar lá pelo mesmo nome do canal, mas eu vou tentar deixar um link, vou organizar esses links, que eu ainda não fiz isso, tentar deixar aqui na descrição do canal e na descrição aqui do vídeo também, para você ir lá no Spotify e assinar lá, se inscrever no podcast. E caso você não tenha o YouTube Premium, né, para deixar a tela desligada, para ficar ouvindo, e quiser só ouvir eu hablando aqui direto, agora tem a opção lá pro Spotify, para você ficar mais tranquilo e ouvir aqui as nossas conversas. Vocês já pararam para pensar o quanto o rancor pesa, sabe? O quanto raiva, angústia, esses sentimentos negativos pesam na gente no dia a dia e até drena as energias de momentos bons, sabe? Meio que deixa a sua mente presa em coisas que já aconteceram, num momento que passou, onde você foi machucado. Guardar e nutrir e alimentar esses sentimentos, a gente acha que de alguma forma guardar rancor, guardar mágoa, ficar com raiva de alguém, a gente acaba achando que fazer isso a gente está punindo a outra pessoa, só que na verdade só quem está se machucando e se degradando a cada vez mais é a gente mesmo. É a gente. A gente que fica carregando esse peso, essa angústia, os nossos dias ficam pesados. A gente fica pensando no que passou, no onde doeu, no que aconteceu, pensando no porquê a pessoa fez isso comigo, por que isso aconteceu, porque eu não merecia. Uma série de pensamentos negativos que às vezes tira a gente do presente. Até num momento que a gente está vivendo uma coisa legal, aí vem, bate o pensamento, a gente fica com raiva de novo, e aí fica e nunca passa, e a gente começa a alimentar um desejo de vingança, de querer causar no outro a mesma dor que eu estou sofrendo, de por que ele fez isso comigo, porque ele merece coisa muito pior, eu vou fazer pior, eu vou acabar com a vida dele, eu vou me vingar,
vou ser bem mal, sabe? É louco, né? Parar pra pensar o quanto, de certa forma, como ser humano, a gente é meio egoísta nesse sentido, porque é um sentimento de olho por olho, dente por dente. A gente tem que causar no outro o que os outros causaram na gente. E é real. Você pode até dizer que não, mas todo mundo pensa assim. Não é uma questão de, não sou assim. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca faria isso. Mas a gente pensa, a gente sente e a gente meio que está acostumado a normalizar esse tipo de coisa. Porque eu tenho certeza que se você passou por um término, por mais saudável que esse término tenha sido, você se machuca, de certa forma. Principalmente se você estava num relacionamento bom, né? Não vou dizer um relacionamento bom, mas porque muitas vezes os términos acontecem, tipo, relacionamentos bons não trazem términos, né? Mas se você viveu momentos bons com aquela pessoa e de repente coisas ruins aconteceram e vocês terminaram. E aí você fica preso nessa angústia, nessas mágoas, nessa tristeza. E dependendo do seu amor, da intensidade que foi o relacionamento, você quer se vingar. É muito natural essa questão de querer se vingar, principalmente se alguém te traiu, se o outro fez alguma cachorrada com você, se o outro não te amava como você amava de volta. E aí, quando acaba, você fica sofrendo e quer causar essa mesma dor no outro. É natural. Você pode até dizer que não, mas se você não faz e não fez, no fundo você pensa e gostaria de fazer. Às vezes falta até um pouquinho de coragem para algumas pessoas. No meu caso, dando meu exemplo, que eu, quem assiste os outros vídeos vai saber que um pouco da minha história, que eu vivi um relacionamento de 8 anos e a gente terminou esse relacionamento por coisas bem pesadas. E aí no meu pós-término, no meu sofrimento, eu queria muito me vingar, eu nutria muita raiva, eu tinha ódio, tinha muito ódio, eu queria ver, sei lá, não queria ver nem a pessoa pintada de ouro à minha frente. Houve alguns momentos que eu precisei ficar próximo dessa pessoa no mesmo ambiente, e aí eu tive crise de ansiedade, fiquei mal, triste, e para vocês verem o nível de como afetou, né? E se uma coisa que eu aprendi é que só dói bastante. A dor é tão grande, é tão intensa, porque o amor que a gente sentia era tão intenso quanto. Quanto mais você ama alguém, mais pesado vai ser a dor que aquela pessoa vai te causar. E foi isso que aconteceu. Tipo, de eu amar muito uma pessoa. A gente já vinha vivendo nosso relacionamento há 8 anos, morávamos juntos, tínhamos uma rotina, tínhamos sonhos pro futuro, coisas que a gente queria realizar, e aí do dia pra noite acaba tudo. Um erro, uma decisão errada, uma coisa feita sem pensar no parceiro, né? Trouxe essa dor tremenda, principalmente pra mim. Foi eu que decidi terminar porque eu não acreditei que isso estava acontecendo comigo, e realmente a gente nunca espera que essas coisas, né, ruins venham da pessoa que a gente ama, né? Que a gente achava que nunca faria esse tipo de coisa. E aí aconteceu o que aconteceu, as coisas foram se desenrolando e o meu processo de luto foi terrível, terrível. Eu mergulhei num mar de ódio, de vingança, queria me vingar, queria, sei lá, eu tinha muita raiva, inclusive por ter muita raiva, por carregar essa angústia, esse peso de ódio,
a gente ainda, no pós-término, teve vários desentendimentos. Muitos, tipo, algumas brigas por mensagem e tal. Porque quando a gente tá com raiva, é muito difícil controlar a raiva. A raiva é um ser muito ensandecido que toma o nosso controle, transforma a gente, faz a gente tomar atitudes e falar coisas que a gente não quer. E era exatamente isso que estava acontecendo. Eu estava tomado pela raiva e estava me acabando em brigar com o meu ex. Apesar de que a gente precisaria, né, ter um relacionamento saudável, né? Não é que a gente precisa ser amigos, mas a gente precisa pelo menos ser colegas de boa, porque a gente meio que divide a guarda dos bichos, né? Então eu tenho que ir lá com uma certa frequência buscar os bichos para passar aqui em casa e depois deixar e vice-versa. Eles passam um pedaço aqui, passam um pedaço lá. E a gente vai ter esse contato até nossos bichos morrerem. Basicamente é isso. E ficar nessa questão de briga tava muito desgastante, sabe? E aí eu ficava sempre vivendo aquele looping, sabe? A sensação de replay, da mente voltando sempre para as mesmas cenas, as mesmas dores, revivendo tudo e alimentando a raiva e alimentando a angústia. E eu nunca nem cogitei perdoar. Perdão não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Perdão, eu achei que eu nunca ia conseguir perdoar. Tipo, eu achei que eu ficava pensando, essa pessoa me fez tão mal que eu nunca vou conseguir perdoar ela. E eu espero que ela sofra o tanto que eu sofri. Pô, era esse tipo de pensamento que eu tinha. E me perguntava que nunca vou perdoar. Nunca. Como que eu vou perdoar alguém que fez isso comigo? Só que o tempo foi me mostrando uma coisa muito importante. Muito importante. Perdoar não é sobre a outra pessoa. Não é sobre ele. Não é sobre ninguém. É sobre mim, sabe? É sobre o momento que eu escolho parar de sofrer. Que eu escolho parar de carregar um peso. Que eu escolho ser carinhoso comigo mesmo. E eu percebi que ficar alimentando isso era meio que ficar preso. Eu só estava me permitindo ficar preso nessa situação, nesse looping, nessa questão de sofrimento. Eu tava querendo ficar preso, sabe? Meio que eu tava dentro de uma gaiola e com a chave na mão. A chave tá lá, na minha mão, mas eu escolho, por opção, não sair. Eu escolho ficar dentro da prisão. E aí, quando você perdoa, é quando você percebe que aquela chave abre a fechadura e você pode sair tranquilamente, que ninguém vai te impedir. Perdão não significa esquecer, não significa passar pano, não significa voltar atrás, mas significa entender que aconteceu, entender que não vai mudar, entender que talvez a pessoa não quis fazer aquilo, talvez ela errou e hoje está sendo punida pelos erros, e entender que perdão é seguir em frente sem carregar esse peso, sabe? É seguir em frente com mais leveza, com mais tranquilidade, com paz. Acho que perdão e paz estão bem próximos, sabe? E aí, nesses últimos tempos, eu percebi que eu tava começando a ficar bem em relação a ele e o atual dele. E, tipo assim, eu amei tanto essa pessoa, eu ainda amo tanto essa pessoa, que eu quero muito ver ela bem, sabe? E amar e odiar não combinam na mesma frase. Como é que eu posso odiar tanto uma pessoa que eu já amei? Uma pessoa que eu ainda amo e nutro sentimentos bons, sabe? Não é mais um amor romântico, não é mais um amor que eu queira me relacionar, mas é um amor de querer ver bem, tipo um amor que eu amo minha mãe, que eu amo meu pai, que eu amo um amigo. Eu ainda sinto esse amor por ele, sabe? Eu sinto esse carinho, porque, enfim, foram 8 anos, a pessoa me ensinou muita coisa, a gente viveu muita coisa boa. Eu tenho muita coisa massa para tirar desse relacionamento, muito aprendizado.
E eu sou muito grato porque a pessoa que eu sou hoje, de certa forma, foi por conta dele. Seja pelo lado bom ou ruim da coisa, mas hoje eu sou quem eu sou porque eu vivi com ele e aconteceu o que aconteceu, né? Eu tive a oportunidade de crescer, de se tornar mais maduro, de ser uma pessoa mais consciente da minha vida e dos meus sentimentos. Então eu sinto muita gratidão. E aí, a gente teve um último desentendimento e eu simplesmente não consegui sentir tanta raiva, sabe? Eu levei no deboche a situação, mas eu não senti raiva. Eu fiquei preocupado, na verdade, porque como eu sinto carinho e eu gosto ainda, eu fiquei preocupado porque eu sabia que aquilo não era condizente com as atitudes que aquela pessoa tinha antes, sabe? Alguma coisa estava errada. E aí, oficialmente, um dia antes da nossa conversa, a gente estava em processo de separação, a gente tinha uma união estável, já fazia alguns meses que estava esse rolê da separação e não saía nunca. Mas aí saiu, né? A advogada me mandou o documento e aí eu meio que senti que eu já queria conversar com ele e eu senti que esse era o momento certo, sabe? Tipo, oficialmente nós estávamos separados pela justiça e eu sentia que precisava ter uma conversa para pelo menos encerrar esse ciclo, né? Ciclo de dor, de mágoas. E foi o que aconteceu, né? Chamei ele para conversar, graças a Deus ele foi super receptivo e a gente teve uma conversa muito amistosa, muito amigável. E eu consegui dizer para ele que eu perdoei ele e o atual dele, que eles não me afetavam mais assim emocionalmente. Eu consegui sentir paz e eu consegui tirar um peso das costas, sabe? Parece que eu peguei a chave e abri a prisão. Essa foi a sensação. E tomando o meu cafezinho aqui na xícara do The Last of Us, ó, bonitinha, que na verdade é do Elder, que eu peguei emprestado. E me fez também pensar, sabe, nesse assunto, porque para quem jogou, ou se você não conhece a história, basicamente acontecem coisas muito pesadas que envolvem mortes, né, de pessoas queridas e tal. E a Ellie, que é a protagonista dos jogos, ela é movida por uma sede de vingança que nunca acaba. Nunca acaba. Ela entra num turbilhão de ódio, de ressentimentos. Ela não consegue ver além do que aquilo que aconteceu, porque, de certa forma, a outra pessoa que causou aquilo também estava magoada, também vinha de um rolê de vingança, de um rolê de angústia, de dor. E elas duas carregam uma dor e elas praticamente vivem uma vida que não é delas. Uma vida que é como se elas simplesmente tivessem morrido no momento que elas decidiram se vingar. Porque a vida delas literalmente acaba. Elas não vivem mais nada em prol de uma vingança, de encontrar um objetivo, de sanar uma dor que, se você for parar um pouco para pensar, mesmo que você chegue lá e se vingue, a dor não vai passar. Não é um passe de mágica, sabe? Não é uma coisa assim que vai resolver. Vingança nunca resolve nada. E aí ficar carregando isso é só um peso a mais que você carrega na sua vida, sabe? Rancor, ódio, raiva. E no fim, né, a história mostra que a falta de perdão é como se fosse o fungo, né? Que ele te controla, te transforma em outra coisa que você não queria ser, né? Você vai, como você não consegue perdoar, você não consegue seguir em frente e você fica preso e sendo controlado por sentimentos ruins, como os instaladores, né? Que são os monstros do jogo. Quando a gente não perdoa, a gente fica preso no passado
o rancor e a mágoa não vai castigar outra pessoa. Pelo contrário, ela só castiga e magoa a gente mesmo que tá carregando ela. E às vezes a pessoa até já seguiu em frente e você tá lá preso naquela cela, achando que tá incomodando a outra pessoa, sabe? E o que muita gente pode achar, né, pode ter essa concepção, é que perdoar é fraqueza, perdoar é passar pano, perdoar é, sei lá, é ser otário, é ser burro. Mas não, gente, perdoar não tem nada a ver com isso. Perdoar é mais sobre você, não é sobre a outra pessoa, é sobre os seus sentimentos e a sua vida, sabe? É sobre como você vive a sua vida, como você enxerga os seus problemas. Perdoar não quer dizer que você vai se reconciliar com a pessoa. Perdoar não quer dizer que você vai ter que ser amigo da pessoa, que você vai ter que conviver com ela, não. Perdoar às vezes até acontece em silêncio dentro de você, né? E às vezes só de acontecer dentro de você já é o suficiente para te libertar. Mas no meu caso, por exemplo, eu precisava muito dessa conversa. E aí foi muito libertador também continuar sem esse peso mais nas costas. Porque eu quero muito ainda, queria muito ser amigo dele, porque ele é uma pessoa muito incrível. Tem todos os defeitos do mundo, mas também tem as suas qualidades. Eu acho que pode ser errado, mas gostaria de ver ele bem, né? De saber que ele seguiu em frente também, assim como eu estou seguindo. E aí você pode estar se perguntando, mas como é que eu consigo perdoar alguém? Tipo, eu não consigo ainda, pra mim isso não passa pela minha cabeça, pra mim parece ser impossível. Gente, realmente é um processo muito difícil, não vai ser nada fácil, você vai passar por muita coisa. Não foi fácil pra mim, eu tô criando um vídeo aqui sobre perdão, mas é porque já passaram, o quê? 6 meses? Ou mais, não sei nem dizer quanto tempo passou, mas passou muito tempo. E cara, foi muito doloroso, eu chorei muito, eu me afoguei em bebida, eu tive início de depressão. Eu pensei em me matar. Estamos aqui em Setembro Amarelo e eu estou dizendo que eu já pensei em me matar, já pensei em me suicidar por conta disso, por conta que eu perdi a pessoa que eu mais amava na vida. Eu sentia que eu perdi alguém, como se fosse um luto mesmo, como se a pessoa tivesse morrido. Só que no caso ela me matou no processo também. E eu sentia muito essa dor, ficava me perguntando, chorando, por quê? Nossa, foi muito doloroso. O Helder, a gente era amigos, né? Ele passou pelo luto dele, infelizmente ele perdeu o amor da vida dele, né? A vida infelizmente levou. E diferente do meu caso, ele não escolheu terminar, ele simplesmente aconteceu da noite pro dia. E ele estava passando por um momento muito ruim, e aí eu estava também no meu momento muito ruim. Foi o que fez a gente se aproximar, sabe? E ele viu todo o meu sofrimento, ele praticamente acompanhou desde o começo. É até engraçado parar para lembrar um pouco que ele me ajudou muito, sabe? Eu acho que tipo assim, a ajuda dele não foi com segundas intenções, é porque ele era meu amigo mesmo e ele queria me ver bem. A gente nem pensava em namorar, no começo não tinha esse sentimento, essa coisa de querer, sabe, a outra pessoa, de paixonite, não existia isso. A gente era muito amigos e a coisa foi nascendo aos poucos, né? Não foi assim de repente, não. Mas o que eu posso dizer que me ajudou foi me reaproximar dos amigos. Ficar sozinho nesses momentos não é saudável, não vale a pena. Você só vai se afundar. Os seus pensamentos não são seu amigo, na verdade eles são seu pior inimigo. Os seus pensamentos vão trazer para você todas as memórias boas e principalmente as ruins, e vai tudo ficar entrando em conflito na sua mente. Então, ó, se eu posso te dar uma dica, faça coisas. Faça coisas. No meu caso, o que me ajudou foi fazer terapia,
foi me reaproximar dos meus amigos, foi sair para lugares novos, conhecer lugares novos. Eu viajei, me permiti me apaixonar de novo, coisa que eu achei que nunca ia acontecer. E eu dizia pra mim mesmo, eu não quero mais ninguém, sabe? Eu tava cansado, exausto. Mas aí apareceu uma pessoa que meio que me pegou nos braços, sabe? Pra me levantar de novo. E é aquela coisa, nunca diga nunca, né? Você nunca sabe o dia de amanhã. Mas se eu posso dizer, como se alguém me perguntasse, né, como perdoar alguém? A resposta que eu daria, que é o que funcionou comigo: dê tempo ao tempo. Enquanto o tempo trabalha, faça coisas que ocupem a sua mente. Foi muito difícil, mas eu consegui. Foi muito doloroso, mas eu venci. E hoje eu consigo tirar os band-aids das minhas feridas e ver que elas estão cicatrizadas. Perdoar o meu ex não fez a dor desaparecer do dia para a noite, não fez as coisas que ele fez desaparecerem, não fez nada desapareceu por eu ter perdoado. Na verdade, eu só aceitei o que aconteceu, eu entendi que as pessoas podem cometer erros, que ele cometeu um erro que minou, de certa forma, o nosso relacionamento. Eu também não vou me isentar, eu cometi muitos erros, por isso também que eu consigo enxergar e ter empatia por ele. Sempre se coloque no outro lugar da pessoa também. Às vezes você tem tanta raiva, mas talvez você faria a mesma coisa. Você erraria também. Ou talvez a pessoa errou com você porque você já vinha errando com ela. No nosso caso, nosso relacionamento já estava muito desgastado e a gente cometia muitos erros um com o outro e era muito pesado, né? Meio que foi um efeito dominó, uma coisa levou a outra. Tipo, um erro de um erro do outro. Aí aquela coisa de não saber perdoar, de querer se vingar. Nossa, teve muito isso, de querer que a outra pessoa sentisse na pele o que ela acabou de fazer comigo. E deu no que deu, sabe? E às vezes você tá passando por um problema estando em um relacionamento, então procure se colocar no lugar da outra pessoa, tenha empatia na hora que for brigar, na hora que for discutir. E eu confesso que não vale a pena brigar, vale a pena conversar, tentar entender, ouvir calmamente, sem levantar a voz e procurar soluções. Aconteceu isso, você errou, aconteceu isso, eu errei. O que a gente pode fazer para não acontecer de novo, né? E aí o perdão vem no processo. E aí você tem que pensar que o perdão não é sobre a outra pessoa, é sobre você, sobre o que você escolhe carregar, sobre o que você escolhe levar para sua vida. Então, se você está passando por esse tipo de coisa, pensa um pouquinho. Será que eu preciso carregar esse peso? Será que isso importa? Será que eu preciso ficar mergulhado nessa piscina de ódio, de rancor? Se você ama muito uma pessoa, o seu ódio, seu rancor é tão grande quanto seu amor por ela. Então você tem que se perguntar: eu amo tanto essa pessoa, faz sentido eu querer me vingar? Eu querer fazer ela sentir dor? Porque é aquela coisa, a gente só machuca quem a gente ama de verdade, né? E a gente só sofre também por quem a gente ama. Uma pessoa aleatória, você não vai sofrer por uma pessoa aleatória, né? E uma pessoa aleatória também não consegue te atingir tanto, né? Eu acredito nisso, né? Eu acho que a dor é tão intensa quanto o amor. Então, se você ama, se pergunte se você quer fazer o seu amor sofrer. E eu acho que essa é uma das coisas que me faz seguir em frente, sabe? E eu converso muito com o Helder e a gente se entende bastante. Ele é muito maduro também em questão de sentimentos. E é muito bom estar do lado de uma pessoa que entende tanto assim também um pouco da vida, né? Ele também sofreu como já passou, então a gente, sentimentalmente falando, a gente está um pouquinho evoluído nesse sentido. Para encerrar, uma última frase: o perdão não é sobre passar pano, não é sobre esquecer,
não é sobre a outra pessoa, mas é sobre você e sobre escolher seguir sua vida mais leve ou mais pesada. Você tem a chave da prisão nas mãos e você pode usar assim que você melhorar, né? E é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio mais intimista. Eu trouxe uma situação bem pessoal minha para ilustrar esse conceito, porque eu sinto que eu perdoei e eu tô mais leve por eu ter conversado com ele e ter dito que eu perdoei ele. E eu espero que, de certa forma, vocês também consigam passar por todo o caminho de espinhos e chegar no caminho livre, sabe? Chegar na praia. Eu acho que quando você chega lá, o perdão é como se fosse a sensação realmente de estar na praia, de ver, sentir o calor do sol e se sentir leve, sabe? E ter o mar à sua frente para você escolher dar um mergulho com a água bem geladinha. Eu acho que é uma sensação de perdão, pelo menos para mim, o que trouxe, sabe? Tirei todo o peso das costas, deixei lá no caminho de espinhos e agora eu tô de frente pro mar, tomando um solzinho gostoso, com vontade de mergulhar. Espero que, de certa forma, esse episódio te ajude de alguma forma, que você consiga pensar um pouco mais sobre seus próximos passos, sobre as coisas que você quer fazer daqui pra frente e sobre se vale a pena mesmo guardar rancor por certas pessoas. Tem certas pessoas também que não vale nem a pena a gente ficar com raiva. Deixa ela seguir a vida dela, que se ela foi muito escrota com você, o karma vem forte, viu? Então, esquece, perdoa, deixa seguir, deixa a vida levar aquela pessoa. Não quero nem ver essa pessoa nunca mais, mas perdoa e esquece ela, esquece que ela existe. Não guarda esse rancor não vale a pena não. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vou tentar upar ele no Spotify o mais rápido possível, talvez simultâneo. Se Deus quiser, vou conseguir fazer isso. E, por favor, se inscreva no canal, deixe um comentário, o que você achou desse vídeo, que tipo de assunto você gostaria que eu trouxesse mais pra cá, faz alguma pergunta, um elogio, uma crítica também, aceito críticas, mas não fico calado. E é isso, gente. Um beijo, me ajudem a monetizar o canal e espero vocês no próximo episódio. Tchau!